Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso Medidas de Tendência Central em Estatística. Eu sou a professora Natália, eu sou graduada em Matemática Aplicada a Negócios, tenho mestrado em Administração e estou fazendo doutorado em Administração. Na aula de hoje, nós vamos estar vendo as medidas de tendência central existente na estatística. Vamos lá! Então, o que nós vamos estar vendo na aula de hoje? O conceito de estatística, as medidas de tendência central que existem, a moda, a média e a mediana, ok? Então, vamos ver o que é estatística. A estatística ela vai ser uma área da ciência que ela tem por objetivo descrever fenômenos, né? Desde a sua observação, quando o pesquisador observa ele na natureza, até a sua coleta de dados, decodificação e a sua interpretação. Conhecendo o que é estatística, nós podemos estar entrando dentro de uma área da estatística que são as medidas de tendência central. Para que servem as medidas de tendência central? As medidas de tendência central, elas vão pegar um conjunto, seja numérico ou não, no caso da moda, e ela vai pegar esse conjunto de elementos e vai transformar em um único valor. É um único valor central por meio da qual eu posso representar todo o meu conjunto, né? E de medidas de tendência central, nós vamos ter a moda, nós vamos ter a mediana e nós vamos ter a média, que nós vamos estar vendo na aula de hoje, né? Vamos lá começar com a moda. O que é moda? A moda é o valor ou fenômeno mais frequente em um conjunto de dados. Para ficar fácil a ideia de moda, lembra no conceito de moda de vestuário. A moda não é o que as pessoas mais usam. Por exemplo, se uma jaqueta jeans está na moda, a maioria das pessoas não usam jaqueta jeans. Então, minha moda é usar jaqueta jeans. É o fenômeno que mais acontece, né? Então, para moda, eu só posso falar fenômeno no caso da moda, né? Média e mediana, eu não posso falar fenômeno, porque ele vai ter esse fenômeno vai ter que ter um valor. Eu não posso ter um fenômeno, por exemplo, de roupa, no caso da moda, né? Então, vamos considerar um conjunto de dados, né? Que vão ser as notas dos alunos da 8ª série. Esse conjunto N aqui, com todas as notas, a nota 8, 9, 10, 0, 2, 6, 7, 2 e 5, né? Então, qual que vai ser a minha moda? Para facilitar, eu aconselho, nesse caso, ordenar os números. Pegar o menor número e ordenando ele do maior. Então, ó, vamos ordenar esse meu conjunto de dados do menor para o maior. Então, ó, eu vou ter um outro conjunto chamado N de ordenado, que vão ser compostos por número 0, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o que é isso? Esse conjunto aqui é esse conjunto aqui ordenado, do menor para o maior. Então, ó, a moda é o valor que mais se repete. Vamos ver aqui qual que é o valor que mais se repetiu. Ó, o 0 apareceu uma vez, o 2 uma vez, ó, apareceu outro 2 aqui, pode ser uma moda. O 5 apareceu uma vez, o 6 apareceu uma vez, o 7 apareceu uma vez, o 8 apareceu uma vez, o 9 apareceu uma vez e o 10 apareceu uma vez. Todos esses números, com exceção do 2, aqui apareceram uma vez só, e o 2 apareceu 2 vezes. Então, como que a moda é o valor que mais ocorre, é o mais frequente, o 2 vai ser minha moda nesse meu conjunto de dados, né? Vamos ver, então, os tipos de moda que existem. Eu tenho situações que o meu que o meu conjunto de dados não tem moda, e ele vai ser, então, conjunto amodal. Eu tenho situações que o meu conjunto tem tem duas modas, que ele vai ser, então, um conjunto bimodal. E tenho situações que o meu conjunto de dados podem ter mais de duas modas, né? Que é 3, 4 ou 5, ou assim vai. Que nesse caso é o meu conjunto multimodal. Vamos estar vendo eles aqui. Então, ó, considere o exemplo 2, ó, o conjunto de dados 0, 1, 2, 3 e 4. Qual que é a moda? Ó, o 0 não repetiu nenhuma vez, o 1 também não, o 2 também não, o 3 também não e o 4 também não. Ó, nenhum número se repetiu. Então, esse meu conjunto não tem moda, ele vai ser um conjunto amodal.
Vamos para o próximo. Vamos considerar o conjunto de frutas, ó, banana, melão, maçã, pera, banana, goiaba e maçã. Qual é a moda? Vamos tentar agrupar as frutas, né? Quais aparecem mais de uma vez, ó. Meu conjunto de frutas agrupados, então eu tenho banana, banana, eu tenho melão, maçã, maçã, pera e goiaba, ó. Eu tenho 2 bananas e tenho 2 maçãs. Então, nesse caso, meu conjunto de dados tem 2 modas, que vão ser a banana e a maçã. Então, é meu conjunto bimodal. Vamos para o exemplo 4. Ó. Eu tenho esse conjunto de dados aqui. Qual que vai ser a moda dele, né? Vamos ordenar eles, ó. Vamos ordenar esse conjunto de dados do menor para o maior. Ó, eu tenho aqui que o 0 apareceu 2 vezes, o 1 não apareceu, o 7 também não, o 8 apareceu uma vez. Ó, apareceram 2 9s, apareceram 2 10, um só 14, um só 21 e um só 34. Então, nesse caso, eu vou ter 3 modas. Eu vou ter o 0, eu vou ter o 9 e vou ter o 10. E esse meu conjunto de dados vai ser chamado de multimodal. Então, essa é a característica da moda. É o valor que mais frequentemente aparece em um conjunto de dados ou não, né? Vamos para o próximo medida de tendência central, que é a mediana. Então, o que é uma mediana? É o número central de um conjunto de dados, ó, ordenado. Eu vou ter que ordenar os dados na mediana. Ó, eu tenho esse conjunto de dados. 1, 8, 6, 2 e 1. Qual que vai ser, então, a mediana? O primeiro passo, conforme a definição de mediana, é ordenar os números, ó. Ordenamos. Nós temos 1, 2, 6 e 8, né? Então, a mediana, ela vai ter que aparecer no centro, tá? Vai ser uma medida central, ó. Uma medida central. Eu tenho 2 de um lado e 2 de um lado. E olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos nesse meu conjunto, que é um número ímpar. Quando eu tenho um número ímpar, a minha mediana vai ser exatamente essa medida que está no centro. No caso, é o número 2, ok? Vamos para o próximo exemplo. E se for par, o que acontece? Vamos ver. Vamos pegar esse conjunto de dados aqui e vamos ordenar conforme a definição. Nós vamos ter, então, os números 1, 2, 6 e 8, né? Então, ó, eu vou ter um número par de elementos, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E agora, o que acontece? Porque, pela definição, a mediana, ela tem que ser essa minha medida central aqui, só que eu tenho 2 números, e agora? 6 ou 2, né? Vamos ver como que acontece nesse caso, né? Então, ó, para eu achar a minha mediana, nesses casos que eu tenho número par de elementos, eu vou pegar esses 2 números que vão apresentar aqui no meu centro, vou somar eles e dividir por 2, ou seja, fazer uma média deles. Então, ó, eu pego 2, somo com 6, 2 mais 6, 8, dividido por 2, que é 4. Então, 4 vai ser minha mediana. Esse dividido por 2 sempre vai ter aqui. O que vai mudar vão ser os números aqui, por exemplo, podia ser 3 e 4, somava 3 mais 4 dividido por 2, né? Então, ó, para calcular a mediana, primeiro eu tenho que ordenar os meus conjuntos de dados, depois eu tenho que saber se meu conjunto tem número de elementos ímpar ou par. Se for número de elementos ímpar, fica fácil, é a medida que está no centro, não preciso fazer conta nenhuma. Se for par, eu preciso fazer uma média, eu preciso ver quem está no meio desse meu conjunto de dados, somar esses 2 números e dividir por 2, ok? Vamos para a próxima medida de tendência central, que no caso é a média, né? O que nós vamos estar vendo aqui vai ser a média aritmética simples. Existem outros tipos de médias também, mas a que nós vamos ver no curso vai ser a média simples. O que é a média simples? Vai ser a somatória de todos os elementos de conjunto dividido pelo número de elementos que tem o conjunto. Então, ó, vamos considerar aqui as notas dos alunos da 7ª série, ó, tem aluno que tirou 0, tem aluno que tirou 6, tem aluno que tirou 1, aluno que tirou 5, aluno que tirou 2,
aluno que tirou 5 e aluno que tirou 8. Qual que vai ser a média da minha turma? Nesse caso, ó, de média, eu não preciso ordenar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses números que estão aqui, ó, e vou somar eles. Ó, somei. E vou dividir, ó, pelo número de elementos que tem esse conjunto. Quantos elementos tem esse conjunto? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso que eu divido por 7. Somando tudo e dividindo por 7, nós vamos ter uma média de 3,85. Então, ó, a média simples é esse caso. Eu pego todos os elementos que tem no meu conjunto, eu vou somar eles e vou dividir pelo número de elementos que tem no conjunto. Então, ó, vamos ver a aplicação, né? Ó, no caso, lembra que eu falei que essas medidas de tendência central eram utilizadas para representar um conjunto de dados? Nesse caso, ficaria muito ruim para o professor falar para o aluno, por exemplo, se uma classe tiver 80 alunos, como costuma ter na graduação. Uma classe com 80 alunos, imagina você falar nota por nota. Ia ser muito demorado, né? Então, por isso que os professores falam a média dos alunos foi tal. Foi, por exemplo, 3,85. Porque esse número, ele serve como medida para descrever esse meu conjunto de notas, ok? Então, essas são as funções das tendências de limites, de tendência central em estatística, tá? Aqui é um livro que eu recomendo, né? Se vocês querem aprofundar mais nesse assunto de estatística, ver outras medidas, né? As medidas de dispersão ou ainda continuar nessas medidas de tendência central. Esse é um livro bom que eu recomendo para vocês, que eu fiz esse material e tudo. Eu agradeço pela participação, espero que vocês tenham gostado da aula e até a